nos solicitem essa aula ali pelo WhatsApp, tá? Então, nós vamos dar início agora à aula, e eu voltarei aqui com a apresentação. O que que nós vamos combinar? Porque a minha tela, ela vai ficar toda cheia com a apresentação, com o material. Então, eu não vou conseguir ver vocês, tá? Se alguém precisar falar alguma coisa, pode colocar o microfone com áudio, pode falar, ou em alguns momentos eu volto aqui também, tá, gente? Para, de repente, comentar alguma coisa. Então, fiquem à vontade. Podem deixar no chat também, que eu acho que eu consigo ver aqui subindo na tela auxiliar, tá? Mas vamos começar, então, porque fica mais fácil até para vocês entenderem o que nós vamos falar aqui nessa aula, tá? Preciso também confirmar se esse material está aparecendo para vocês. Então, eu pediria que alguém só sinalizasse para mim, por gentileza, se vocês estão vendo na tela o material. Sim, está aparecendo sim. Perfeito. Ok, muito obrigada. Então, vamos lá. Vou me apresentar para vocês oficialmente, né? Meu nome é Ruth Otero. Eu sou psicanalista formada pelo Instituto do Sul de Psicanálise Contemporânea. Faço a formação da psicanálise da SBPE, que hoje é a instituição no qual eu trabalho, né? E sou responsável pelo Polo de Juiz de Fora e Barbacena. Para quem está aqui em Juiz de Fora ou na região, já tem um conhecimento das cidades. Para os que estão conosco aqui de outros polos, de outras cidades, outros estados, nós estamos falando de Minas Gerais, tá? Uma cidade relativamente de médio porte, uma cidade muito voltada para a área estudantil, né? Universidades, um polo universitário. E nós temos um orgulho muito grande em dizer para vocês que a Sociedade Brasileira de Psicanálise e Evolução Existencial está presente também aqui no Polo de Juiz de Fora. Ela tem um projeto de expansão, onde ela faz o seu trabalho de pesquisa de campo, das localidades onde ela pretende estender esse projeto, né? E por isso ela hoje tem até alcançado países fora, não só aqui da América, mas de outros continentes, tá, gente? Então, isso aí também é um motivo de muito orgulho para nós e para quem está ingressando aí no curso de psicanálise, né? Nós já temos hoje aqui alunos matriculados da turma nova e temos, obviamente, os convidados, porque nós fazemos essa aula para que as pessoas também conheçam um pouquinho da instituição. Na tela, vocês estão vendo que nós colocamos a logo da SBPE, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise e Evolução Existencial, e a logo da Raro Saúde Mental. Por quê? A SBPE é a Sociedade Brasileira de Psicanálise, que oferece esse curso de formação em psicanálise clínica. E mais para frente, vocês verão que também existem outros produtos dentro da SBPE. A Raros Saúde Mental é a parceira da SBPE, no caso, nosso polo, ele é a Raros, que tem a parceria com a SBPE para oferecer o curso de formação. A Raros cuida da parte clínica, tá? E aí também nós vamos apresentar logo aqui adiante o que cada uma oferece dentro da sua área, tá? Da sua empresa. Bom, a SBPE, como dito, ela é a Sociedade Brasileira de Psicanálise, então ela oferece, dentro da sigla SBP, sendo Sociedade Brasileira de Psicanálise, tudo que é voltado para os assuntos da psicanálise, tá? Quando a gente vê aqui esse Ezinho, que significa a evolução existencial, são todas as ofertas de cursos para este objetivo.
Por quê? Porque a SBPE oferece também curso de constelação familiar, cursos de hipnoterapia, cursos voltados para profissionais na área da terapia energética, né, que tem o Reiki, tem barra de axis, tem floral, são vários outros cursos que estão ligados a esse assunto chamado evolução existencial, tá? Então, por isso que a gente tem aí nessa sigla a Sociedade Brasileira de Psicanálise e Evolução Existencial. Hoje, aqui no nosso polo, bem como em várias outras unidades da SBPE, é oferecido o curso de psicanálise clínica, grupos de estudos, curso de constelação familiar, seminários, palestras, aulas, workshops, encontros de café, análise de filmes, são várias propostas dentro aí da área do aprendizado, ligados principalmente ao assunto da psicanálise, que então é oferecido pela SBPE, tá? Já a Raros, que cuida da área clínica da saúde mental, ela oferece o tratamento da análise psicanalítica, o atendimento da constelação familiar, que ele pode ser em grupo ou individual, o atendimento de terapia energética. Espero que tenha voltado aí, tá? Eu estou falando aqui só com o pessoal do Instagram, que diz que está travando. O atendimento da psicoterapia, a supervisão clínica, aí voltado para o pessoal da psicologia, nós estamos aí hoje com um público que é estudante, né, da psicologia e da psicanálise. Bom, vamos falar aqui sobre o assunto que é tema da nossa aula de hoje, né, que é a psicanálise. Hoje nós estamos trazendo o assunto da psicanálise, que é o assunto principal, porque nós estamos iniciando uma nova turma, tá? Do curso de formação em psicanálise clínica, e por isso a gente vai percorrer aí por todo o funcionamento desse curso, tanto no sentido pedagógico, acadêmico, administrativo, para que todos possam entender como é esse funcionamento. E para quem ingressa no curso, ele recebe toda essa informação através do manual acadêmico, tá, gente? Quem quiser pode ir anotando aí, não tem problema, mas vocês depois recebem esse material aí com vocês, tá? Na plataforma. Vamos lá. Psicanálise. É um método desenvolvido por Freud, sendo uma investigação do inconsciente humano. Vocês estão me vendo ou teve alguma dificuldade? Parece que alguém comentou alguma coisa que a imagem sumiu, gente. Eu não sei se realmente ela sumiu aí para vocês. Se ela sumiu, eu vou ter que interromper e voltar novamente. Mas alguém poderia me dizer se a imagem está aparecendo? Já voltou. Tá. Estamos vendo você e a apresentação. Ótimo. Aí vocês podem ir me sinalizando, tá? Porque como a gente está num segundo aparelho de suporte para ir aceitando, pode acontecer isso mesmo, tá? Então, a psicanálise é um método desenvolvido por Freud, sendo uma investigação do inconsciente humano. A psicanálise, gente, ela vai diferenciar de outras abordagens, né, que a gente sabe que existe, principalmente dentro da área da psicologia, porque nós temos aqui pessoas da área da psicologia acompanhando conosco a aula. Esse profissional, ele vai estudar diversos tipos de abordagem para que esse profissional possa ajudar, auxiliar o indivíduo, o sujeito, né, o ser humano, a tratar algum sintoma, algum distúrbio, algum desconforto, independente se aquilo está voltado somente para a questão mental, né? De repente, a pessoa apresenta um desconforto voltado para uma questão do corpo, mas ele sabe da importância dele procurar um profissional da área da saúde mental, porque esse profissional, ele vai
ele sabendo que existe essa interligação, né? Esse é um conjunto, né? O indivíduo, ele não é só mente, não é só corpo. Então, geralmente a pessoa procura por um profissional sabendo que tem alguma coisa ligado, né, à mente, à saúde da mente, né? O corpo geralmente somatiza isso. Então, a psicanálise, ela é uma das abordagens que o profissional que tem o desejo de atuar na área da saúde mental, ele vai optar por esse método, por essa abordagem, tá? Quando você está na área da psicologia, está fazendo curso, você vai estudar diversas abordagens e aí você vai escolher se você quer, por exemplo, aqui no Instagram tem uma colega falando que ela trabalha com a TCC, né, que é a comportamental, né, a terapia cognitiva comportamental, a gente tem Gestalt, a gente tem diversas abordagens e na psicologia vai falar da psicanálise, que também vai acontecer o seguinte, alguém que tiver o interesse por aperfeiçoar o estudo da psicanálise, ele então vai enveredar para a área da psicanálise. Possivelmente vai procurar uma formação, uma pós, alguma coisa para que ele possa aprofundar dentro dessa abordagem. O que diferencia a abordagem da psicanálise de outras, né, técnicas, abordagens, linhas teóricas? O que vai diferenciar? É exatamente isso que foi dito aqui, ó, né, nessa apresentação, sendo uma investigação do inconsciente. Então, quando a gente vai estudar a psicanálise, a gente tem que entender que o princípio básico desse estudo está ligado a tudo aquilo que permeia o meu inconsciente, o seu inconsciente, o nosso inconsciente, né? Eu acredito que a maioria que já tenha visto aquela metáfora ali do iceberg, né? Que a gente tem só uma pontinha para fora, mostrando que aquela pontinha é o nosso consciente e o restante é todo o nosso inconsciente. E os teóricos da psicanálise e até de outras áreas do estudo, alguns filósofos vão dizer exatamente isso. Grande parte do que a gente do que a gente pode se chamar de pessoa, indivíduo, sujeito, ser humano, é inconsciente. Os nossos atos, aquilo que manifesta em nós, os nossos desejos, geralmente são todos eles guiados pelo nosso inconsciente. Então, por aí a gente já imagina que não seria algo tão simples, né? É algo mais complexo, porque o inconsciente, o próprio nome diz, eu não tenho consciência. Então, esse mergulho que a gente faz no inconsciente, ele requer de nós um desejo muito grande, né? Buscar esse autoconhecimento nosso, para que a gente possa aprofundar cada vez mais o nosso inconsciente, é um caminho que, por vezes, não é nada simples, né? A gente brinca assim, entrar na psicanálise é um caminho sem volta, ninguém quer voltar atrás, porque, de fato, é uma sensação libertadora, de não ser subjugada por crenças, mas a gente sabe que a gente vai enfrentar o nosso eu, que nem sempre ele é tão florido assim, né? Esse processo da investigação, ele consiste no chamado análise, e ela se dá através de várias ferramentas psicanalíticas. Então, quando a gente fala assim, eu queria entender como é que funciona a psicanálise, porque eu ouço falar, ou de repente eu vejo uma série que é alguém conversando, né, com o paciente, e aí o paciente vai falando a vida dele, e aí ele vai dando alguns conselhos, e seria isso. Na verdade, esse profissional, ele vai ouvir o paciente, ele pode ser até alguém que representa um suposto profissional do saber, do conhecimento, mas ele não pode estar ali na figura de alguém que vai aconselhar, que vai apontar qual caminho vai se seguir, o que deve ser feito, não. Ele detém as ferramentas psicanalíticas, que esse profissional ele estuda para isso, né? E ele vai direcionar, guiar esse paciente para que esse paciente possa encontrar
tudo aquilo que está inconsciente, tudo aquilo que um dia ele recalcou, né? Porque na psicanálise a gente vai estudar muitos conceitos e a gente vai falar muito sobre o recalque, que é tudo aquilo que, de fato, o nosso cérebro muito inteligente, a nossa psique muito inteligente, vai recalcar, isso vai ficar naquele local ali aparentemente desconhecido por mim, e isso vai se manifestar no decorrer da minha existência por meio de ressonâncias daquilo que se faz, né, no nosso dia a dia, daquilo com que eu me deparo, daquilo que, de uma certa forma, vai mexer comigo, porque eu já experienciei aquilo, não sei conscientemente, mas eu já experienciei, então aquilo vai apresentar um sinal para mim, aquilo vai ter um manifesto ali na hora, tá? Então, são várias as ferramentas que se utiliza para que esse profissional possa estar nesse personagem ali de analista, né? Analisando, acompanhando esse processo em que o paciente, que na verdade é o analisando, ele por si só vai alcançar esse autoconhecimento, essa condição, né, dele se livrar de tudo aquilo que ele até então tinha como um sintoma, um trauma, um julgo, porque esse é o objetivo de quem busca a análise, tá, gente? É um autoconhecimento para que nada que antes te dominava possa te dominar. Esse processo, esse sintoma, essa demanda, ele pode ser elaborado, mas ao mesmo tempo ele também pode se tornar consciente. E aí eu tenho condições de fazer com que ele não me domine mais. Pelo menos essa é a intenção, né? E aí a gente aponta aqui para vocês alguns benefícios em fazer o curso. Por quê? Porque para quem está acompanhando a gente faz análise, ele já sabe o quanto que é maravilhoso você estar num processo analítico, né? Quanta coisa a gente evolui, a gente passa a se conhecer, passa a enxergar num ângulo totalmente diferente. Quanto mais empatia a gente adquire, quanto mais amor próprio, enfim, benefícios são inúmeros. Mas os benefícios em fazer um curso, em se tornar um profissional da área. Por quê? Porque aí você vai estar do outro lado também. Ao mesmo tempo que você faz análise, porque o tripé da psicanálise, né, do curso de psicanálise, você precisa estar em análise, mas você vai estar do lado de cá também. Primeiro ponto, um benefício, assim, que eu diria que seria um dos mais importantes, que seria o melhor investimento que você poderia fazer em você mesmo, é o autoconhecimento. Por quê? Porque você vai compreender a sua própria mente e a si mesmo. E quando você começa a compreender a sua própria mente, você desmistifica muita coisa que você tem sobre você mesma. Quer ver um exemplo? Eu, por exemplo, sempre disse assim, eu jamais posso ter um cabelo curto, não sei se no vídeo está aparecendo para vocês aí, mas eu tinha um cabelo até muito comprido, hoje em dia nem tenho um cabelo muito comprido, mas não é curto. Porque o meu cabelo tem que ser comprido, porque meu rosto é muito largo, e eu nunca posso ter um cabelo curto. Imagina eu com o rosto largo, um cabelinho curto, eu vou ficar horrível, né? Não combina comigo, jamais eu vou ter um cabelo curto. E em processo de análise, né? Não necessariamente eu estava buscando saber por que eu não quero cortar, mas num dado momento eu participei de um evento onde eu me via, né, numa dinâmica que eu fiz com o cabelo muito curtinho e tudo. E eu achei interessante porque eu estava muito feliz naquele momento, tá, gente? Isso é uma dinâmica fora da psicanálise, tá? Não estou falando de um processo aqui da psicanálise, mas eu estava numa dinâmica fazendo quase que um processo assim de regressão, mas ao mesmo tempo não era regressão, era uma dinâmica muito interessante. E eu me via com o cabelo curto e muito feliz, muito, muito feliz. Aí eu comecei a me indagar, mas não é normal a Ruth com esse cabelo curto, feliz desse jeito, tem alguma coisa errada. E eu saí desse evento, corri na minha analista e fui contar para ela, né? Por que que eu me via tão feliz e conscientemente eu jamais teria um cabelo curto?
E a minha analista em trabalho comigo, né, pedindo para que eu buscasse, né, sem nenhum esforço, mas para que a gente sempre trouxesse isso, sempre que possível, na análise, como era a minha infância em termos, assim, de cuidados com o cabelo, quando a mãe cuida do cabelo, como que funcionava toda essa questão minha voltada para o cabelo. E nós descobrimos, né, eu descobri, ela comigo, que a minha mãe, ela, ao cuidar de mim, ao cuidar do meu cabelo, ela sempre falava assim, porque você, minha filha, é igual um menino, você é igual um menino, porque você é corajosa, você é destemida, você é igualzinho um menino. Mesma coisa, aqueles meninos corajosos que ganha de todo mundo nas brincadeiras, não sei o quê. E eu cresci, pelo menos ali na primeira infância, enquanto a mãe cuidava do cabelo, ouvindo isso. Olha o poder da nossa mente, tá? De alguma forma, ali naquela primeira infância, 3, 4, 5 anos, provavelmente eu tive um receio, um medo, alguma coisa aconteceu, um sinal de alerta provavelmente acendeu, de que eu fosse vista como um menino, porque a comparação desse cuidado com o cabelo era de que eu era igual um menino. E se eu estava com o cabelo longo e sendo cuidado, na verdade eu estava sendo uma menina. Então, eu provavelmente recalquei que esse cabelo era a representatividade da minha feminilidade. Então, eu precisei deixar esse cabelo sempre muito comprido, hoje nem é tanto, muito, era muito mesmo, porque ele precisava representar isso. E eu descobri mais para frente, porque a análise ela é isso, a todo momento você se descobre e redescobre coisas em você, que eu poderia, talvez, viver até 80, 100 anos de idade e manter o cabelo muito comprido, de uma forma que até então era um pouco desconfortável para mim. Eu tinha que manter, mas era desconfortável. Então, assim, algo simples, né? Nada demais, nada que provavelmente trouxesse um peso para mim, mas eu quis citar um exemplo para vocês de quantas coisas a gente não descobre em análise, e muitas delas vão dizer de demandas que a gente traz que estão ligadas aos nossos sintomas. Porque a gente, quando vai para um analista, provavelmente a gente já foi para vários médicos, né? A gente traz para o analista, a maioria das vezes são os nossos sintomas, aquilo que a gente está sentindo, né? No corpo, não necessariamente na mente. Às vezes, sim, uma angústia, uma depressão, uma melancolia, uma ansiedade, tudo. Mas, muitas das vezes, a gente vai primeiro ao médico e aquele sintoma, muitas das vezes, ele é físico, ele é real, mas provavelmente ele estará associado a alguma coisa psíquica, porque a gente desenvolve a doença psicossomática, né? Então, a gente fala que o autoconhecimento seria o melhor investimento que uma pessoa poderia fazer nela própria, mais do que qualquer outro. Porque uma vez me conhecendo, eu me potencializo em tudo aquilo que eu tenho, né? Em toda a minha qualidade, em todo o meu talento, eu vou potencializar esse talento. E quem que vai me proporcionar isso? É a matemática? É o pós-doutorado? Não. É o meu conhecimento, é o conhecimento de mim mesma, né? E aí, claro, obviamente, eu vou estar muito mais preparado para potencializar todo o talento que eu tenho, né? O relacionamento interpessoal, gente, nem se fala, porque quanto mais eu me conheço, mais condição eu tenho de entender o outro. Por que isso aqui? Porque nós temos uma tendência, tá? Isso Freud fala, porque ele é o pai da psicanálise, e tantos outros analistas e psicanalistas, né, teóricos ali, contemporâneos ali de Freud, e que vieram também pós-freudianos, vão falar o seguinte, todos provavelmente, acredito eu, né, não sei todos, mas a grande maioria vai compactuar o a linha da projeção, com a teoria que fala sobre a projeção. O que que nós mais fazemos? Vocês desculpem, gente, que eu quase engasguei, por isso que eu demorei a falar. A projeção é algo muito comum de nós fazermos todos os dias. A gente faz isso de uma forma positiva e faz isso, na maioria das vezes, de uma forma negativa. Outro exemplo.
Eu não gosto de jeito nenhum quando tem alguém perto de mim que é muito sonso mesmo. Me incomoda ao extremo. Aí eu falo assim, nossa, eu não dou conta de ficar perto do João, porque a sonseira dele me irrita profundamente. Isso pode ser que, de fato, eu me incomode com alguém sonso, porque eu não sou nem um pouco sonsa. Mas pode ser que eu faça uma projeção, porque eu também tenho esse lado sonso em mim. Ah, Ruth, aí vamos dizer que alguém me conhece e fala assim, não, mas eu convivo com você, não estou te achando sonsa, nunca te achei, pelo contrário. Conscientemente, aparentemente, não. Mas e aquele meu inconsciente que às vezes não é manifesto, porque eu não aceito tudo isso inconsciente, tá, gente? Eu não aceito, não quero, não compactuo, não admito, mas como eu não dou conta, né? Tá lá dentro, mas aquilo é pesado para mim, é difícil para mim, o que que eu faço? Qual é a forma mais fácil? Eu projeto no outro, tá? Então, quando eu começo a compreender que muito daquilo que eu falo do outro é muito mais meu do que dele, o que que vai acontecer automaticamente? Eu vou ter mais empatia, eu vou ter mais sentimento com as emoções das outras pessoas, né? Então fica um processo muito mais leve e gostoso quando eu mergulho nesse autoconhecimento por meio da psicanálise, porque eu começo a olhar para o outro com outros olhos. É muito mais interessante. E aí vem, em consequência disso também, um desejo de ajudar as outras pessoas. Vocês querem ver que interessante? Quando a gente está fazendo entrevista para as pessoas ingressarem no curso, algumas pessoas falam assim para nós: eu não tenho intenção de clinicar, eu tenho vontade de fazer só para o autoconhecimento, ou a gente recebe pessoas de outras áreas, né, que não seja da saúde ou até da humanas, e eles falam assim, ah, não, eu não gostaria de atender, eu quero só autoconhecimento e tudo. Dificilmente essa pessoa não vai ter o desejo, depois que ela começa a ingressar na área mesmo, ela vai para o momento do estágio, ela vai receber supervisão, quer dizer, ela vai ter esse contato, ela vai experienciar isso, ela vai fazer a prática daquilo que ela estava fazendo do outro lado, né, enquanto analisando, e depois ela vai ter que ser analista. Ela começa a perceber que é fantástico você ajudar o outro, né? Você aconselhar, não no sentido de estar em setting analítico dando um conselho, mas fora ali daquele momento da análise, né? Você adquire tanto conhecimento, tanto autoconhecimento e começa a olhar para os outros com tanta empatia que você tem mais condições de dar um conselho. Para você, numa liderança, você se torna um líder muito mais carismático, muito mais compreensivo. E para aqueles que já são líderes, né, que aqui no slide até fala isso, no trabalho, em comunidade, em igreja, escola, todo mundo que já tem esse perfil mais da liderança, aí então ele percebe a diferença que faz. A gente recebe muitos alunos, gente, que são da área da gestão e também são pessoas são líderes religiosos, sabe? Pastores, padres, gente de outras seitas, outras religiões. E assim, eles falam a diferença que tem a psicanálise de quando eles ainda não estavam dentro desse estudo, sabe? Isso faz, e a gente percebe aqui com as pessoas que estão no dia a dia, né, conosco, eles de fato transmitem muito essa mudança, tá? Eu falo conosco porque a gente trabalha com muitos líderes, né? Não só os alunos. Então, eles trazem essa experiência, esse testemunho para nós. E aqui agregar na profissão atual, porque se hoje você é um professor e não quer deixar de ser um professor, é um dentista, estou colocando aqui uma área, né, diferente da psicanálise, ele pode continuar atuando na área dele e não necessariamente atuar na psicanálise, o que eu acho difícil, porque, igual eu falei para vocês, às vezes vai querer colocar um pouquinho do tempo ali para poder também fazer esse atendimento analítico e saber que ele vai estar ajudando alguém. E, por último, ser um psicanalista clínico, porque
esse curso, vocês vão ver a grade que a gente vai passar mais à frente, ele vai te preparar para isso. Gente, ninguém sai de um curso de formação psicanalista preparado e agora tá tudo certo e eu posso atender qualquer demanda, qualquer pessoa, não, tá? A gente chama de formação continuada. Psicanálise precisa de formação continuada. Quando a gente fala desse ciclo de 3 anos, pelo menos aqui dentro da SBPE, nós estamos falando de um período onde você vai ter um preparo mínimo para que você percorra várias teorias, disciplinas atreladas ao tratamento terapêutico, disciplinas de outras áreas da evolução, por exemplo, existencial, que hoje, né, na sociedade atual, elas conversam com a psicanálise. Então, o curso vai te preparar para que você tenha uma gama de visão na área da saúde mental, né, na área do comportamento, na área energética, você vai ver as questões da energia, as questões da neurociência, que é a parte de neurônios, mas o que vai acontecer? Você vai sair com uma bagagem grande de muita informação e com a necessidade de colocar aquilo em prática. Então, é aonde a escola, durante todo o processo de formação, vai conscientizando esse aluno que ele precisa estar num grupo de estudo, participando dos seminários, ter o seu analista, ter o seu supervisor, porque, gente, psicanálise não é brincadeira, tá? A gente sabe que são várias escolas que oferecem cursos, e a gente não está aqui para criticar nenhuma, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa grade curricular, porque é muito sério, principalmente quando o curso vai preparar o profissional para ele estar em clínica. Então, como é que é essa grade curricular desse curso? Ele vai exigir de você uma prática clínica, você vai estar em análise, ter essa prática, esse supervisor, tudo de forma concomitante? Você vai ter um profissional ali orientando todo o seu processo teórico? Então, envolve muita coisa. Um curso de psicanálise não é só você fazer um curso teórico. Você tem um acompanhamento profissional de 2 lados, que é o lado teórico e o lado prático, a todo momento do curso, tá? Então, aqui também vai essa informação para que você entenda a seriedade dessa área da psicanálise, tá? E aí, claro, obviamente, quem tem o desejo de atuação clínica, ele vai poder atender em consultório próprio ou de terceiro, sendo um psicanalista clínico. A SBPE, ela tem, eu falo que isso é um grande diferencial, ela tem como premissa, todo aluno que forma na instituição, ela vai convidar esse aluno para que ele atue na parte clínica da instituição e também na área do ensino. Então, todos os nossos alunos, gente, eles irão ser convidados para atuar na clínica, porque nós temos a clínica, e também como docente, em sala de aula. Então, eu acho que isso também já é um acolhimento e uma preocupação com esse profissional que ele vai colocar no mercado, né? Aqui é uma parte muito importante, que é a parte que muita gente tem dúvida, que é sobre regulamentação, sobre reconhecimento, né? Alguns aqui já sabem que a psicanálise, ela não está no âmbito do Ministério da Educação e Cultura, que é o famoso MEC, né? Os cursos que estão dentro desse ministério, eles são os cursos regulamentados, né? Então, é por isso que ele também pode ser reconhecido, tá, gente? Mas eu estou dizendo o seguinte, não tem como hoje um curso que é livre, que é um curso profissional, um curso técnico, e não é um curso de graduação, que então ele vai estar dentro de outro ministério, que não é o da Educação e Cultura, mas sim do Trabalho, tá? Que é o ministério que regulamenta, que reconhece, na verdade, ele vai reconhecer esse profissional, tá? No caso dos cursos de graduação que são reconhecidos pelo MEC, eles são reconhecidos quando ainda não tem uma turma formada, e depois de formada e aprovada, ele passa a ser regulamentado. Hoje, nós temos um grande movimento na tentativa de regulamentar
profissão, essa ocupação, né? Dentro da CBO, a classificação da psicanálise, ela está dentro desse código 2515.50, Classificação Brasileira de Ocupações, tá? Isso é importantíssimo você saber, porque alguém vai te perguntar, mas se não é um curso superior, como funciona? Tem uma diferença? Ele é menos importante? Claro que não. A gente vive num país onde é muito cultural a gente perguntar e questionar MEC reconhecido no MEC, porque é o órgão que cuida da área da educação e da cultura, mas como a nossa área, desde que Freud criou a psicanálise, desenvolveu, fez ela crescer, permitiu que ela fosse expandida, ele não queria que ela fosse regulamentada. A psicanálise não entrou dentro, por exemplo, da medicina, ela não foi para nenhuma outra área, exatamente porque ele queria que ela fosse aberta para qualquer outro profissional, né, que tivesse aí o seu talento, a sua aptidão, a sua condição de se tornar um psicanalista. Então, ela hoje está dentro do Ministério do Trabalho porque ela ocupa o saber que está dentro desse ministério. Agora, como existem projetos de lei tentando regulamentar a psicanálise como uma profissão ou até uma graduação, porque alguns também vão falar que ela já pode ser uma ciência, ela já tem todo um material e um aparato para ser uma ciência a título de uma graduação. Nós sabemos que esse movimento ele pode, mais cedo ou mais tarde, ter essa aprovação, como não, né? E aí fica a gente naquela expectativa, né? Eu, particularmente, gente, não gostaria muito, não, porque eu acho que enquanto ela está nesse âmbito do Ministério do Trabalho, enquanto ela está, vamos dizer assim, um pouco mais seleta, ela continua com esse... Eu vou usar um termo aqui, mas só para vocês entenderem como a psicanálise era vista, e hoje ela está muito mais acessível, mas ela tem um certo glamour, né? E isso, assim, pode ser, tá, gente? Quem sou eu? Isso aqui cabe uma discussão enorme. Mas pode ser que se ela se torne uma graduação, ela fique como qualquer um outro curso superior, que você vai em qualquer faculdade, qualquer pessoa vai fazer, e isso banalizaria ou não? Uma vez que o psicanalista, ele precisa ser apurado em muitas coisas, é um saber refinado, é algo muito particular, né? É muito de cada um. Só eu sei se eu dou conta de seguir com a minha análise, com o meu estudo em psicanálise, só você sabe se você dá conta. Então, é algo muito particular. Então, assim, a gente traz essa informação para vocês, mas isso aqui não desmerece e nem qualifica, além de qualquer outra formação, o fato do reconhecimento ser do Ministério da Educação, do Trabalho e não da Educação. Só difere o Ministério mesmo, tá? O nosso curso de psicanálise, ele tem a duração de 36 meses, que é esse ciclo que eu falei para vocês de 3 anos, tá? Nós temos o formato do presencial e presencial conectado. Na verdade, também nós temos o EAD, que é o 100% EAD, para quem não quer ter nenhum envolvimento com nada que está assim como nós estamos fazendo aqui, né? Aquele momento ao vivo, em que a gente, de uma certa forma, interage, mesmo se você não estiver fisicamente no polo. Se eu estou conversando aqui com você, a gente vai ter a mesma interação, né? Não vamos ter a mesma logística. O EAD você não tem essa logística, essa interação, mas você faz o curso também no seu tempo, e é a mesma grade, e é também muito importante para aqueles que só dispõem dessa modalidade, né? Dessa possibilidade do EAD. A gente tem aqui uma vez por semana ou quinzenal. Por quê? Porque a gente tem a turma semanal, que é um dia à noite, durante a semana, ou a quinzenal, que é aos sábados, que aí ela fica de 9 a meio-dia e de 1 às 16. Quando ela é semanal, ela é de 19 às 22 horas, tá? E aí eu acabei de falar, é o que está nessa tela aqui, tá? De 19 às 22 e de 9 às 16 no sábado. Quais são as condições exigidas? As condições exigidas é que esse interessado ele tenha mais de 18 anos, ele tenha no mínimo o ensino médio completo,
é recomendável que essa pessoa tenha uma formação, que eu vou explicar porque ela não é obrigada a ter essa formação, ela pode ingressar sem uma graduação, e ela precisa ser aprovada na entrevista. Por que isso aqui, gente? Isso aqui é uma coisa que também gera dúvida, porque muitas instituições, elas exigem o segundo, o ensino, perdão, a graduação. Porque, de fato, esse profissional da área da psicanálise, ele vai ter uma certa exigência no âmbito intelectual. Ele vai lidar com um conhecimento puramente, né, não puramente, mas quase que puramente subjetivo. E isso vai exigir muito desse indivíduo. Mas a SBPE, ela não exclui aquele indivíduo que não concluiu a sua graduação, está formando, vai ingressar ainda, porque ela sabe que esse processo, como eu disse há pouco antes aqui, né, pouco tempo atrás, ele é individual. Eu já vi aluno entrar num curso de psicanálise, diretor de universidade federal, tem PhD, e ele não deu conta. Né? Lembra que eu falei? A gente precisa arcar com o nosso desejo. O desejo tem que ser forte para que eu dê conta do processo, né? O percurso não é fácil, não é simples, né? Ele, por vezes, dói, ele me dá leveza, ele me tira um jugo, ele me dá a sensação de submergir, mas ele tem os momentos em que não são fáceis, porque, gente, eu a vida inteira acho que eu sou uma pessoa de um jeito, de repente eu começo a descobrir que eu não sou tão assim, isso não é tão simples para mim, certo? Então, não somos nós quem vamos falar, fulano tem o PhD, ele vai ficar até o final, o outro que ainda está fazendo a graduação dele não vai. Então, não somos nós. Tá? Então, por isso não existe a exclusão desse indivíduo. Então, essas são as condições exigidas para que alguém ingresse no curso de formação, tá? A gente vai falar da demanda obrigatória e extracurricular. Por quê? Porque um curso de psicanálise você tem que estar todo momento participando de tudo quanto é atividade que você possa imaginar extracurricular, tá, gente? A obrigatória é obrigatória, mas não perca a oportunidade que você tiver de assistir um seminário, uma palestra, seja em qualquer instituição, não há problema algum, tá? Mas você precisa cumprir essa demanda obrigatória dentro da instituição, que ela vai exigir de você uma carga horária mínima, tá? Em média de 1.200 horas. Eu tenho só depois que atualizar isso aqui, porque parece que essa carga horária subiu um pouquinho, tá? Mas é em torno de 1.200 horas. Isso representa praticamente 3 pós-graduações, né? Porque pós-graduação são mais ou menos 360 horas. Então, é uma carga horária bem extensa, mas necessária, tá, gente? Vamos lá. Ciclo teórico de aulas. Análise pessoal. Muita gente aí já faz, sabe o que é. Quem não sabe é aquela análise que eu estou no consultório, num setting analítico, sendo atendido em conversa, em análise com um profissional, psicanalista, tá? A análise de grupo, nós também oferecemos as análises de grupo, que é um momento em que a gente cresce muito nesse processo de identificação do sujeito, né? Na interpretação, é muito semelhante a um seminário, só que ele é muito participativo. Tá? E existe também dinâmicas que você faz ali, que a gente faz, que nesse momento a gente nem está fazendo as análises de grupos por conta da pandemia, mas a gente participa ali de dinâmicas práticas mesmo, tá? As 100 horas do estágio, a apresentação do TCC. Lembra que eu falei, gente, que tem um profissional para orientar esses alunos? Esse profissional, ele fica por conta de orientar esses alunos, tá? Para que ele tenha um preparo para esse momento do trabalho dele de conclusão de curso. Os seminários, grupos de estudos, estudos de casos, palestras, workshops, análises de filme e a formação continuada. O que eu falei antes, voltei à tela aqui, é a grade curricular obrigatória. O que eu falei agora são as atividades extracurriculares, que são fundamentais, tá? Algumas delas vão acontecer lá na sala de aula, no momento de aula, durante as aulas, mas
Vocês precisam conscientizar disso. Ó, eu tenho que, sempre que tiver um seminário, seja na instituição, seja fora, eu tenho que participar, tá? Vamos lá, agora eu vou apresentar para vocês as disciplinas do curso, tá? Freud 1. Freud é o pai da psicanálise, para quem não sabe. Eu vou até chegar um pouquinho minha câmera para vocês verem. Olha lá, gente, ele lá no finalzinho, ó. Olha lá, ele está distante, mas está dando para ver aí, não tá? Depois dele está o Reich, ó. Depois tem Lacan e outros aqui, mas eu não consigo virar tudo, não. Freud é a base, Freud é o pai, Freud vocês verão do início ao final do curso, por mais que a SBPE seja uma instituição que ela oferece uma formação pluralista, porque vocês verão vários teóricos da psicanálise, vocês verão Melanie Klein, Winnicott, que são os psicanalistas infantis, Lacan, Reich, Jung, que na verdade começou com Freud, depois ele rompe, ele vai denominar a teoria dele como psicologia analítica, mas ele está na formação. Vocês verão outros teóricos e vocês não deixarão de ver Freud do início ao final do curso, porque Freud é psicanálise, né? Freud 2, que aí é tudo subdividido, tá, gente? Nos módulos, neuroses e psicoses. Freud 3, as parafilias. Freud 4, as vicissitudes das obras. História da psicanálise no Brasil, contando como que chegou a psicanálise aqui no Brasil, tá? Que é muito interessante a gente entender o cenário do Brasil na época, né? O que eles faziam com as pessoas que até então para eles eram todas doentes mentais, como era esse tratamento, e com a chegada dos psicanalistas, como que isso foi aos poucos modificando, né? Porque a psicanálise ela vem para ser um tratamento também paralelo ao tratamento médico. Então é muito legal ver a história da psicanálise, a psicologia evolutiva, a interpretação dos sonhos, gente. Isso aqui é um mecanismo fantástico que a gente faz, né? Que é o sonho, quanta coisa se manifesta no sonho, quanta coisa a gente precisa entender sobre o sonho. E Jung 1, que é a biografia dele e as teorias, e Jung 2, que é os complexos e a psicanálise nos contos de fadas, e Jung 3, mitologia, sincronicidade e alquimia, a Melanie Klein, que foi uma grande psicanalista infantil, o Winnicott, a filosofia e psicanálise. Isso aqui é muito interessante também, a gente vê o paralelo entre vários filósofos e a psicanálise. Lacan 1 e 2, Reich, que foi um psicanalista que pouca coisa a gente tem sobre ele, mas muito importante a gente aprender sobre Reich também. A neurociências, lembra que eu falei, gente? Você é um psicanalista, mas por que eu estudo a neurociência? Porque eu tenho que entender tudo aquilo que interfere no meu eu, né? Independente da neurociência ser um estudo à parte, eu preciso entender todo esse mecanismo, porque nós somos uma máquina em que tudo está interligado, né? A psicopatologia, então vocês vão entender ali diversas patologias clínicas, né, que não desassociam das questões psíquicas. A psicossomática, que vai ser o que vai ratificar, né, o quanto a patologia do comportamento físico, um sintoma físico mesmo do corpo está ligado, fala da somatização. A física quântica, ela vai falar da energia. Hoje a energia se mede num laboratório, né? Antigamente, muitos teóricos falavam assim, de situações desconhecidas, jogando tudo para o campo da espiritualidade, da fé, né? Porque não existia como provar. Hoje a gente tem a ciência provando a existência da energia. É possível medir isso, né? E como que isso está ligado a nós, seres humanos e indivíduos, né? Como que isso tem força sobre nós. A psicofarmacologia, entender os fármacos, né? Que nós vamos receber pacientes que eles já estão sob tratamento médico, ou vice-versa, a gente vai perceber a necessidade dele
ser atendido por um médico, porque somente o médico vai receitar a medicação. Então, ter um conhecimento acerca desse tipo de paciente, ou da necessidade desse paciente, né, desse analisando, ser atendido por um médico. Então, é importantíssima essa matéria, essa disciplina. A ética e psicanálise, isso aqui também é fundamental, entender as questões éticas desse profissional. Técnicas de atendimento, estudos de casos clínicos, isso aí vocês vão ver em todos os módulos, mas vocês terão módulos específicos para aprofundar os estudos de caso, a estrutura do setting analítico, entender como que funciona esse setting, que é o ambiente onde se faz o atendimento, e a metodologia científica para que vocês entendam todo o formato, né, a formatação da elaboração desse trabalho de conclusão de curso. Quando nós falamos ali da análise pessoal, supervisão e teoria, gente, esse é o tripé. Vocês já devem ter ouvido falar do tripé psicanalítico. É exatamente isso: análise pessoal, supervisão, formação teórica e técnica, tá? E para vocês entenderem a didática do curso, olha como que funciona. As aulas teóricas são expositivas. O professor, ele está no presencial e ao mesmo tempo conectado, tá? É como se eu estivesse aqui dando aula para quem está aqui, por exemplo, na minha frente, e ao mesmo tempo para vocês que estão, né, me assistindo de forma conectada. O material de apoio, que são as aulas, um trabalho por disciplina. Esse trabalho ele é muito dinâmico, ele sempre vai acontecer num diálogo entre professor e alunos. Como que a gente faz esse trabalho? A gente escreve e posta ele, ou apresenta também, discute. É muito dinâmico isso. E essa prova tem que acontecer ao final de cada disciplina, tá? Uma plataforma virtual, gente, vocês terão acesso a uma plataforma que o conteúdo das aulas estarão ali, tá? Não só o material das aulas em forma de slides por aula, mas o professor, ele prepara um material que a gente chama de material extra. De repente, naquela aula, ele quer passar uma curta, né, um filme, um documentário, ou ele quer acrescentar alguma coisa, então ele vai colocando aquele material extra para o aluno. Análise pessoal, estágio com supervisão e a orientação. Bom, eu vou sair aqui, vou interromper o compartilhamento do material, porque agora eu vou ver vocês. Quero conversar um pouquinho com vocês, quero saber, né, o que vocês acharam, se tem dúvida, e agora é o momento da gente interagir, tá? Então, eu só vou ter que aqui interromper essa apresentação. E agora eu estou aqui. Deixa eu só comentar aqui isso. Bom, o que vocês acharam? Se quiser ir levantando a mão para a gente ir fazendo uma ordem. Tem alguma dúvida? O que vocês gostariam de colocar aqui? Porque o módulo que eu até fui passando para vocês, as disciplinas que eu fui passando, elas não estão seguindo a ordem cronológica, tá? Na verdade, nós falamos ali por exemplo, Freud, ele tem vários módulos, nós falamos eles para vocês, mas eles seguem outra ordem. Então, a partir da semana que vem, a aula, ela começa propriamente dito, já no módulo inicial de Freud, tá? Que é o módulo 1 do curso. Essa aula de apresentação do curso, a gente vai realmente expor, como eu falei para vocês, como funciona a metodologia, como funciona a grade curricular, para esse momento de interagir, porque fica difícil também eu saber se houve dúvidas, né? E aí eu preciso de realmente ouvir vocês. Se não teve dúvida, a gente prossegue mais um pouquinho para que eu fale só mais um pouco a respeito da nossa grade curricular e do processo de ingresso. Deixa eu ver aqui, porque a gente está com chat também, tá? Vocês podem ir colocando aqui. Olha só, a Laila está fazendo uma pergunta para nós. O certificado é de quantas horas? Olha, Laila,
Essa aula de apresentação, essa aula magna, né, que é uma aula de apresentação do curso, ela vai poder certificar para quem tiver o desejo de receber essa certificação, sim, tá? A gente emite o certificado de participação. Então, é possível você ter esse certificado, tá? Existe mestrado de psicanálise? Existe, sim, existe um mestrado de psicanálise. Muitos dos nossos professores que têm mestrados, têm doutorado, eles têm a formação deles, depois, por vontade, por desejo de aprofundamento, eles fazem um mestrado, fazem um doutorado na psicanálise, então existe sim, tá? A aula de hoje é gratuita sim, tá, Laila? A aula é gratuita porque é uma aula aberta e expositiva. A entrevista, a gente agenda essa entrevista com você, tá? A Nelly está perguntando sobre a entrevista, e aí nessa entrevista nós vamos passar para você o nosso guia informativo, ele vai conter todas as informações sobre o curso, valores, formas de pagamento, sobre o ingresso, mas ela vai conter ali tudo que a gente falou aqui em forma de guia. Harusa, seja muito bem-vinda. A gente também fica muito ansioso para aqueles que já estão ali matriculados, na iminência de começar o curso, para que eles já possam estar ali no grupo que nós vamos fazer do WhatsApp. Aí a gente já começa a disponibilizar o material. Acredito que o acesso de vocês já vão estar liberados amanhã, provavelmente, tá, gente, na plataforma, que eu estou falando também para quem já está matriculado, né? E tem quem não está matriculado. E eu queria ouvir vocês. Podem conversar, gente, comigo um pouquinho? Vamos trocar uma ideia? O Marcos, estou vendo o rostinho dele, que ele abriu a câmera. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Ao se encerrar o curso de formação, a SBPE oferece algum outro curso relacionado a algum desses pensadores da psicanálise, para que a gente possa, de repente, aprofundar em alguma teoria em específico, ou não? Então, Marcos, essa pergunta sua é tão importante, tão fundamental, porque, como eu disse até durante a explicação, é tão importante a pessoa entender que a formação ela é continuada e ela não é só esse momento aqui, é que durante o seu ingresso no curso, né, vamos dizer que você ingressou, você já se depara com os grupos de estudos que nada mais é do que os seminários voltados para determinados temas. Então, por exemplo, eu te digo hoje, o grupo de estudos aprofunda nos temas de crime, tortura e perversão, a gente vai encontrar ali aqueles alunos, aqueles psicanalista, que gostam dessa área mais voltada para perversão, né? Uma das estruturas, né, na psicanálise, e até mesmo da teoria de Freud. Só que a psicanálise também trabalha com conceitos de Lacan. Então, apesar dele se chamar Freud, crime, tortura e perversão, ela percorre por Lacan também. A gente tem um grupo específico da psicanálise infantil. E aí, essa psicanalista, que é especialista em psicanálise infantil, ela vai percorrer diversos teóricos da psicanálise infantil. A gente tem o grupo de estudos de Jung, que hoje existe, né, um pouco de dúvida, assim, mas o Jung está na psicanálise, como que funciona isso, né? O pessoal vê tanto o Jung fora da psicanálise, e a SBPE não vê o Jung fora da psicanálise, não. Ela fala, ó, ele rompeu, houve um grande respeito ali naquele rompimento, né? Muita dor, mas muito respeito, mas a base de Jung foi toda na psicanálise. Então, a instituição respeita muito a teoria de Jung. Então, existe um grupo de estudos junguiano, e, por sinal, um grupo que muita gente vai para esse grupo. A gente tem um grupo de estudos só dos que é tanto se envolver desde o início do curso com o momento mais prático, então ele entra nesse grupo. E por aí a gente vai abrindo esses grupos de estudos em cada momento que a gente sente que a procura cresce, né? Então, assim a gente vai fazendo. Aí, por exemplo, Marcos, sua turma está formando.
Obviamente, durante todo esse período, você já se conscientizou dessa importância, mas não fez, por exemplo, nenhum grupo de estudo, porque não é obrigado. A gente acredita que você vai dar sequência à sua formação por intermédio de um desses grupos, ou vai para outra instituição, porque você é livre para estar em qualquer outro lugar, não há problema algum, tá? Não sei se eu me fiz entender, né, na resposta, se era também o que você Sim, tá queria. perfeito. Sim, a resposta foi satisfatória. E eu queria saber também mais informações a respeito do TCC. Esse formato de TCC que a SBPE ela exige do aluno é um artigo, é uma monografia, é um estudo de caso? Existe alguma linha específica de pesquisa dentro da SBPE? Se é aberto? Enfim, só essas dúvidas relativas mesmo ao TCC. Ótimo. Esse TCC, ele já teve uma mudança, ele já foi uma monografia, e pelo menos hoje, na turma que eu acompanho aqui próxima a mim, porque está no polo em que eu atuo, essa turma ela está elaborando um artigo, tá? Então, ela está fazendo um artigo, e esse profissional, por que que ele acompanha um ano antes a turma? Exatamente porque, vamos dizer que você ingresse no curso já com algum tema de conclusão, que tem que ser algo dentro da psicanálise. Vamos dizer que você seja um profissional da área da administração, então você quer falar alguma coisa da sua área, mas tem que estar também sendo dito alguma coisa do que você estudou ou vai estudar na sua grade curricular. Não pode fugir da psicanálise, tem que ter um embasamento dentro da teoria, de uma das teorias, né, da psicanálise, tem que estar embasado. E aí, esse orientador, ele vai te acompanhar. Então, lá no final, tem que estar tudo prontinho. Então, ele já vem um ano antes com a aula de metodologia científica para te ajudar. Porque por trás desse profissional, existe um grupo de pessoas, porque o Marcos vai trazer um trabalho, a Aline outro, a Júlia outro, então são temas diferenciados. Aí esse grupo lá atrás é quem vai ficar cuidando, né, de auxiliar esse aluno no desenvolvimento desse trabalho dele. E só para finalizar, na verdade, a respeito do estágio, geralmente a SBPE que indica um local de estágio, se o estágio é feito às vezes dentro do próprio curso, como é que a gente pode entender essa forma de estágio melhor assim, por favor? Sim, o estágio, ele pode ser feito dentro da instituição, porque a gente tem a parte clínica, até o aluno, se ele já faz a análise externa, ele vai informar para a gente, e aí ele vai trazer uma declaração que ele faz aquela análise concomitante ao curso, certo? Se ele não faz, ele vai fazer aqui. Então, a clínica, ela existe aqui dentro, porque ela já começa dentro desse início aí do aluno que precisa fazer análise. Então, ela já tem essa clínica. Mas também esse aluno pode fazer fora. Aí a gente tem o aluno que faz fora e faz aqui, porque ele precisa cumprir carga horária. A gente tem um aluno que faz uma parceria com alguma instituição lá fora, com uma ONG, algum lugar que ele já de repente até faça algum atendimento, enfim. E aí ele só traz esse estágio, né? Ele traz a comprovação desse estágio porque ele faz ele lá fora, né? Isso é muito assim, eu diria que é meio a meio. A gente tem aqueles que falam, que bom que a clínica já tem, mas a gente tem o pessoal que, quando ele começa a entender um pouco desse universo lá fora das ONGs, ele vai lá para fora. A gente está com uma turma aqui que 70% está fazendo estágio, além de fazer aqui, porque a gente sempre vai passar o paciente para o aluno, o analisando, né? Mas ele faz em clínica de adictos, que é um lugar onde ele aprende muita coisa ali. Porque ele atende, não é só o adicto, ele atende o familiar. Então, você já pensou que riqueza, né, dentro de um ambiente como esse? E não necessariamente na clínica, a gente vai receber, às vezes, uma pessoa, né, nessa condição, nesse perfil, né? Não é comum essa pessoa vir para uma clínica particular, por exemplo, né? E aí é onde a gente também
incentiva muito o aluno a não fazer estágio num local só, para ele pegar esse público diferenciado. Tem cidades, Marcos, que algumas prefeituras fazem parcerias, tem alguns lugares que eles não aceitam, mas quando também tem parceria com prefeitura, aí o local de atendimento de prefeitura é muito rico também, né? De pessoas com demandas diferenciadas. Eu queria, boa noite, eu queria tirar uma dúvida. Eu gostei Sim. muito da apresentação, da Muito explanação do curso, mas eu estou em Fortaleza. Tem como fazer esse curso todo pela distância? Porque vocês estão em Barbacena, não é isso? Ô, Nelly, nossa, muito chique a gente ter gente de todos os lugares. Fortaleza, que delícia. Olha, Nelly, você pode fazer, porque a maioria das pessoas que estão ingressando, por exemplo, nessa turma agora, elas estão ingressando no presencial, porém conectado. Como que seria esse presencial conectado? É você estar numa turma presencial, tá? Por exemplo, vamos dizer que eu esteja agora dando aula e eu esteja frente a frente com os alunos aqui no presencial e ao mesmo tempo com vocês aqui, certo? Então, você é de uma turma presencial, porém conectada. Você não tem nenhuma semelhança com o EAD, porque o EAD não existiria esse formato dessa interatividade, não seria a aula ao vivo, com a duração das 3 horas, enfim. Você teria uma aula realmente gravada e não teria esse ambiente ao vivo, tá? Então, você poderia ingressar no curso juntamente com a turma que está no presencial, tá? E, ó, gente, eu não sei aqui como é que tá o grupo que está me assistindo aqui, não. Se a maioria que tá no presencial, tá no conectado, mas eu não sei se é porque nós estamos nos reinventando, mas a procura do presencial conectado, ela tá maior do que o presencial. Eu estou, assim, admirada de ver, porque até pouco tempo a gente tinha uma procura muito grande pelo presencial, né? E ela diminuiu bastante, mas a gente ainda tem os que gostam do presencial. Mas aí, Nelly, te respondendo, você pode se matricular, sim, nessa turma, estando de forma presencial conectada, tá bom? Tá, muito obrigada, eu adorei. Ah, que bom, Nelly. Seja muito bem-vinda. Se você não fez ainda a sua entrevista, o que eu vou pedir para você? Agende com a gente, porque é um momento muito importante. A gente vai conhecer um pouquinho sobre você, você vai tirar dúvidas que, de repente, possa surgir, né, no decorrer desse diálogo. Então, esse momento da entrevista é muito legal, tá? Aí eu vou só pedir para... E também, gente, essa entrevista é sem compromisso, tá? Você pode terminar a aula aqui, querer agendar uma entrevista, entender um pouco mais e não ingressar no curso, tá? Fiquem à vontade, mas que fazer uma entrevista é importante, para você entender um pouco mais aí se a psicanálise veio para você. Está para você assim como você está para a psicanálise. É muito bom. Mas prepara, Nelly, porque o caminho sem volta, hein? Eu sei, eu sou analisada há bastante tempo. Ah, que ótimo. Devia ser devia estar no currículo das escolas de ensino médio, sabia? Mas você sabia que a SBPE tem um projeto de introduzir a psicanálise na grade curricular das escolas? Tamanha importância da psicanálise desde cedo, né? Para você que faz análise, você sabe disso, né, Nelly? Eu adoro, eu acho que... E agora, se eu tivesse entrado nessa pandemia sem a minha análise, eu nem sei, sabia? Porque nessa história toda, perdi a minha mãe, não pela Covid, mas enfim, é confuso. Eu acho que a psicanálise, Lacan, eu dou todo de resto para ele. É verdade, Nelly, é verdade, e a gente tem visto o quanto tem crescido a procura por essa ajuda, né? Por esse tratamento, por esse acompanhamento, porque assim, existe aquele grupo que já está desmistificando isso, mas ainda existe aquele grupo que ele associa a análise, a psicanálise ou a psicoterapia como algo que é só para quem tem um problema, alguma coisa está errado demais, ou ele tem um problema mental, e não é
isso, né, gente? Olha a importância da gente ter um tratamento, né, analítico, para que a gente se fortaleça enquanto indivíduo, né, e possa passar aí por tanta turbulência que a gente, muitas das vezes, é pego de surpresa, essa pandemia, por exemplo, né? Nós estávamos conversando essa semana a respeito das taxas de suicídio, índice de suicídio, quanto tem crescido. Só não é divulgado, mas está crescendo, assim, de uma forma assustadora. Para vocês terem uma ideia, a gente tem alguns alunos aqui que são da área da saúde, até pessoas que fazem atendimento nessa área da saúde mental, que eles estão assustadíssimos, assustadíssimos. Eles conversam conosco, com os colegas, gente, se souber de alguém que está isolado, está fazendo um isolamento aí por 1, 2 meses, está mais recluso, está engordando muito num curto período de tempo, ou está emagrecendo muito, ele mudou um pouco da rotina dele, ele está mais calado, aproxima dele. Não espera ele falar só de uma tristeza, de uma melancolia, de um desejo de morte, não, já aproxima dessa pessoa, porque muitas pessoas vão cometer alguma coisa desse tipo, dessa natureza, sem falar. Todo mundo fala que a pessoa avisa, mas nem sempre o aviso é verbal, né? Entende? A nossa comunicação nem sempre vai ser verbal. Então, para vocês que gostam da psicanálise, aproveita esse momento, porque além de ser o momento em que mais o ser humano está precisando de ajuda, olhando no lado profissional, a psicanálise, segundo as pesquisas, ela será a segunda maior profissão, porque as pessoas vão procurar pelo atendimento daqui para frente mais do que já procuravam. Então, assim, não é para que a gente olhe nesse sentido, é o profissional, é uma área. Não, mas é uma verdade, não tem como fugir dessa verdade, né? Laila, você levantou a mão, querida, pode falar, por favor? Boa noite. É o seguinte, eu me inscrevi nesse curso e eu achei que ele fosse um curso livre, né, de encontros, assim, com profissionais de psicanálise. Mas, pelo que eu estou entendendo, você está mostrando como funciona o curso e, pelo que eu estou entendendo, ele não é gratuito, é isso? Aí você conversa com a gente através de uma entrevista e passa todos os dados, porque eu perguntei e você não respondeu, né? Eu perguntei se é gratuito, não sei se você chegou a ver. Você fala no chat? Isso. Laila? Isso. Deixa eu ver, eu estou voltando aqui, porque quando vai vindo muita mensagem, vai sumindo, né? E eu queria saber também se é um curso de extensão, e também te perguntei se vocês têm um mestrado de psicanálise. Porque, assim, eu ouço falar do mestrado de psicanálise, mas como eu ouvi dizer que ele não serve como docência, mas é um curso livre, entendeu? Queria saber se isso é verdade, se pudesse me informar, por favor. Agradecer. Com certeza. Tá, Laila, eu não tinha visto lá, estou voltando tudo aqui, até para também ver o que o pessoal está colocando, né? Pessoal de vários estados, vários lugares, tá, gente? Para quem eu não vi na hora subindo, obrigada por estar aqui, por participar. Vamos lá, Laila. Quanto ao certificado, que eu lembro que eu tinha até respondido que eu vi essa pergunta, a gente vai certificar por 2 eventos, esse evento aqui da aula magna, que é essa aula de apresentação. Sobre o mestrado, existe mestrado de psicanálise? Existe um mestrado, ele aí, quando é o mestrado, Laila, ele é organizado por uma instituição de ensino superior, então ele vai entrar na esfera do Ministério da Educação e Cultura. Não sei de apresentação desde o início, a gente fala lá atrás sobre essa diferenciação, tá? Do curso livre, que é ofertado dentro do Ministério do Trabalho, que é esse curso aqui de formação, porém não é graduação, porque não existe graduação em psicanálise, não existe em lugar nenhum uma graduação. Existe, sim, as universidades que elas fazem, né,
um material preparado, quem certifica o Ministério da Educação e Cultura, tá? Esse curso, ele é um curso de formação e, portanto, ele vai abranger muito conteúdo, muitas disciplinas, para te preparar inicialmente para você aprofundar naquela área, naquele teórico, naquele assunto que você mais familiariza. Então, esse curso, ele vai ser de formação, mas, ao mesmo tempo, você vai precisar aprofundar mais, né? Não vai poder parar, obviamente, e assim você ganhando, né, confiança para você estar em atendimento. Ele é um curso que você faz um investimento por 36 meses, tá? Dentro desse curso, você não investe só no curso teórico, você vai investir na sua análise pessoal, na sua supervisão e na sua orientação de TCC. Então, a gente não vai te falar, Laila, que os preços, porque você perguntou aqui, né? Ah, não, perdão, não foi você, foi a Nelly, que aí eu já estou vendo embaixo aqui. Você não vai pagar a parte por cada uma dessas etapas do curso, até porque muitas são concomitantes. Então, a SBPE, ela vai fazer um valor único e você já tem tudo dentro, que é o valor de 490. Então, todo o aparato do tripé psicanalítico, ele está dentro de um valor único, tá? Respondi a Nelly e a Laila, você não me perguntou, né, Laila? Você só perguntou se ele não era gratuito, mas aí eu acho que também a resposta... Obrigada, eu entendi agora. E com relação ao mestrado, vocês não oferecem, só oferece o curso mesmo, o mestrado não. O mestrado não temos ainda o mestrado. O mestrado é um projeto, porque nós também somos uma sociedade que pode oferecer os cursos na área do Ministério da Educação e Cultura, a gente pode oferecer sim, mas aí esse mestrado a gente ainda está em estudo, para qual área a gente vai tendenciar, porque o que completa, o que forma mesmo esse profissional é o curso de formação. Então, a gente tem um foco muito grande no curso de formação e sabe que o mestrado, ele vai ter que ser um pouco mais específico, vamos dizer assim. Então, como a gente tem uma grade muito ampla, é como se fosse assim, eu vou usar uma forma aqui para brincar, tá? É como se fosse uma briga dos teóricos para ver qual seria, né, o nosso foco maior do mestrado, porque mestrado é um tempo menor, uma grade menor, e aí a gente queria que fosse algo mais específico, né? Um mestrado na teoria, por exemplo, freudiana, um aprofundamento de Freud e Lacan, e não algo em que você vai ver tudo como é a nossa formação, entendeu? Entendi. Não sei se Agora, eu vou deixar meu contato com vocês, meu e-mail, porque meu intuito maior, minha procura maior é um mestrado, entendeu? Então, sim. eu vou deixar meu contato, porque na hora que formar... A gente sabe que você é uma interessada e a gente te procura. Eu queria fazer outra pergunta, perdão, é porque sim, aqui a campanha, e a última fala da Laila eu não escutei. Eu não ouvi os valores, eu não escutei os valores, eu queria saber se era por semestre ou o valor é mensal. Eu realmente estou. Diferente da Laila, apesar de ter uma outra formação acadêmica, eu preciso fazer primeiro essa base para depois ir para o meu mestrado, porque eu não dou conta que é muito, para mim, a psicanálise é muito profunda. Eu preciso realmente fazer essa formação porque eu não queria ser psicóloga, eu quero ser psicanalista, entende? É outra coisa. Sim. É outra coisa, é verdade, é distinto. E assim, você falando sobre isso, Nelly, é muito semelhante a mim. Eu tenho um mestrado em gestão e eu quase fui para um mestrado em psicanálise. Eu já tinha uma formação como eu tenho, né, no Instituto do Sul, mas assim, quando você quer muita psicanálise, você quer um mergulho muito grande, né? Eu, particularmente, assim, a minha intenção era e é mergulhar cada vez mais. Então, eu senti muita necessidade da formação, exatamente como você, para que eu compreenda, assim, um pouquinho, pelo menos, de cada coisa, para depois eu me identificar naquilo que, né, eu ver que realmente está mais ligado ao meu talento, ao meu chamado, vamos dizer assim, para depois ir para um mestrado, né? No meu caso, particularmente. Mas o da Laila, eu estou anotando aqui, tá? Eu vi que você deixou e a gente faz esse contato com você, tá, Laila?
Ok, obrigada, viu? E fico aguardando, Tá na joia. esperança de que aconteça logo. Tá joia. Obrigada a você. Neli, a gente vai fazer um contato com você. Se você puder mandar uma mensagem, a gente vai te detalhar tudo sobre o processo de ingresso, tá? Se você puder deixar o contato, tá bom? Aí você deixa isso. Pronto, acabei de Pode deixar pôr o meu e-mail. telefone também, que aí a gente faz contato com você, tá? Gente, vocês me desculpem, na verdade, quem ficou quem vai ouvir. Eu estou pedindo desculpa para quem saiu, mas quem saiu não vai me ouvir. Mas está gravado ali, eu acho que o Instagram ainda está pegando. As 5 pessoas, as 5 primeiras pessoas da nossa aula magna hoje que fizerem matrícula com a gente, essa semana ainda até sexta-feira, vai ter uma condição especial, tá? Não nos passaram ainda condição especial, mas pediram para a gente informar que as 5 primeiras pessoas que nos procurarem no individual para falar, olha, eu quero saber da condição especial, e aí vai ser informado. E eles vão colocar para nós amanhã, a partir das 9 horas, porque também não liberaram hoje, porque eles sabiam que hoje seria somente o momento da aula, né? Aí depois, quem tiver interesse, procura a gente lá no WhatsApp. Tá todo mundo no grupo, né? Aquele grupo que foi criado, todo mundo tem o nosso contato aí, eu acredito, que aí a gente fala para vocês, tá? Ah, ótimo. Tá bom, obrigada. E quem já fez matrícula aí, gente, já recebeu condição especial, tá? Só respondendo aí, porque todo mundo que já está matriculado já teve a condição especial da matrícula. Isso aí é porque hoje as matrículas elas não são mais promocionais, a gente não tem mais nenhuma promoção, porque em tese o curso já está começando. Aí foi dado uma prerrogativa para as 5 primeiras pessoas, tá? Bom, eu quero saber se tem mais alguém que tem alguma dúvida, que quer saber alguma informação. Se alguém quiser um certificado, também não deixa de falar ali no grupo, que tem interesse do certificado. Nossos certificados são tão bonitos, gente. Ah, e eles são certificados pela instituição, tá? Então, a assinatura, ela é institucional. Isso para quem vai apresentar em processos seletivos, né, concursos, essas coisas, é muito importante ter o certificado institucional, tá? Ele tem peso, sim. Aí depois vocês coloquem para nós ali que a gente vai fazer o certificado. E é isso, eu sei que eu tenho mais pessoas aí comigo, me acompanhando. Ali no Instagram, eu não sei se passou alguém aqui perguntando alguma coisa. Gostaria de saber se o início, qual dia da semana que acontece a aula. Não sei se a Alessandra ainda está conosco. É nas terças-feiras, tá, Alessandra? Na terça-feira que vem já começa, tá? Eu estou voltando aqui, gente. O pessoal que está comigo na tela aqui, só um minutinho, mas quem quiser falar também pode falar aí. Eu acho que aqui não tem mais gente, não. Bom, pessoal, vocês aqui comigo no Google. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedora, né, a nossa aula. E quero desejar boas-vindas para vocês que estão começando o curso. Se preparem para terça-feira que vem já começar, gente. Já começa. Vocês já terão acesso à plataforma de vocês com material essa semana e tudo já vai começar. Tá? Eu quero que vocês me falem aí se está tudo certo, se vocês querem alguma informação, se a gente pode finalizar por aqui. Todas as aulas serão gravadas, todas as aulas, porque vai acontecer de você presencial, você conectado, não poder estar em algum dia, então essa aula vai ficar gravada. Temos professores fantásticos, eu acho que quem nos acompanha ali na rede do Instagram, vocês já nos acompanham ali, a gente tem alguns vídeos de professores dando boas-vindas, né, convidando vocês para conhecer o curso, ali já dá para ter um gostinho ali de alguns dos nossos professores, tá, gente? É muito bom cada turma que inicia, porque a gente consegue sentir, né, essa energia do desejo de estar começando uma caminhada diferente, uma caminhada por uma descoberta que não tem
descoberta mais fantástica, mais magnífica do que essa, que é a de você próprio, conhecer você mesmo. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, tá? E se ninguém tiver mais algum comentário, mais alguma dúvida, a gente vai estar encerrando. Ah, desculpa, Marjorie, me perdoa, eu li o seu comentário aqui, fui responder, acabei fechando o chat. Sim, você pode fazer, com certeza, o seu curso sem qualquer problema, tendo em vista, né, você fazer acompanhamento médico, tomar medicamento, isso aí não tem problema algum, tá? Porque isso é muito individual, é você estando em análise com o seu analista, é que vai ir conhecendo, né, os seus limites. Você vai começar um curso em que, se você, por algum motivo, lá na frente não der conta, você não vai seguir. Você vai continuar se for seu desejo, se for algo prazeroso, se for algo que fala daquilo que você está buscando, né? Você não vai seguir com algo que te traz desconforto, né? Então, quanto a isso, pode ficar tranquila, tá? Você mesmo vai compreendendo, juntamente com o seu analista, esse processo. Estou evoluindo, estou melhorando, está sendo bom, está me agregando, eu tenho capacidade de continuar, até onde eu posso atuar, até onde eu posso ir. O que você não pode, em hipótese alguma, é deixar de fazer algo que é seu desejo. Não tem ninguém nesse mundo que pode falar o que você não pode ou pode fazer, a não ser você mesmo, tá? Então, assim, nunca se limite para nada, nunca se limite para nada, tá? E aí você vai poder trabalhar conforme a sua capacidade, né, dentro daquilo que você se formou, dentro daquilo que você adquiriu. Você só não pode não seguir por algo que você nem conhece, que é o amanhã, que é o desconhecido, que é o medo, que é a insegurança, porque isso, todos nós temos que ter isso. Isso fala até de um respeito com algo que é novo, com algo que eu ainda não conheço, com algo que eu ainda vou lidar. Todos nós temos que ter isso. Mas saiba que quanto mais você mergulha, quanto mais você aprofunda, mais segurança você vai adquirindo, né? Então, esse processo, ele fica natural de você transmitir aquilo que você está adquirindo, é algo muito natural, tá? E por isso você vai sempre ter o acompanhamento do seu supervisor, do seu analista, dos seus professores, orientador. Quanto a isso, pode ficar tranquilo, tá, Margem? Rosana quer falar também, Rosana? Eu vi a mãozinha dela no alto ali. Oi, Ruth, boa noite. Oi, querida, boa noite. Então, eu queria saber, o curso, ele vai atender qualquer idade? Vamos supor que eu preciso atender uma criança. Hoje mesmo, duas mães me procuraram, porque eu sou líder, né, espiritual, assim, pastora. Então, é claro que eu não posso atender agora, eu só aconselho espiritualmente mesmo, em orações e tudo. Mas, depois que eu terminar o curso, eu vou ter a idade para me atender ou tem especificamente psicanálise para criança? Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que vai acontecer com você durante o percurso? À medida que você vai conhecendo as teorias, automaticamente você vai se identificando com uma ou umas, né? Algumas mais do que as outras. E aí, dentre as teorias, você vai ver as teorias da psicanálise infantil, da psicanálise mais voltada para um indivíduo de uma estrutura mais psicótica, de um indivíduo para uma estrutura mais neurótica, que até então é o mais comum da psicanálise, né? Que é mais possível de tratamento, que são os neuróticos. Perverso, lembra que eu falei aqui do grupo de estudos de Freud, que fala muito da estrutura de perversão. Então, cada um de vocês vai tendo uma identificação com aquele assunto, porque isso é natural nosso. Então, você pode se formar e atender todas as idades, sem exceção. Como pode acontecer de você identificar mais com uma determinada idade,
ou estrutura, ou seja, perfil de público. A gente tem profissional que fala assim, eu jamais atendo um psicótico, não gostaria de ter um psicótico na minha clínica. Se ele me marcar uma consulta e eu fizer um atendimento, eu encaminho ele para um colega, eu falo assim, olha, eu não atendo muito nessa área, eu gostaria de, né, passar para você aqui um colega que ele trata mais casos semelhantes ao seu, e tá tudo certo. Então, isso vai ser muito de cada pessoa. A gente recebe muitas professoras que fazem curso, e muitas delas já da educação infantil já são apaixonadas com criança. Então, elas entram, estudam todas as teorias, mas a gente vê elas buscando os grupos de estudos da psicanálise infantil, e aí a gente sabe que lá na frente, ao formar, elas vão ser muito mais da psicanálise infantil. Mas a sua preparação é para atender qualquer faixa etária. Ah, então tá bom. Tá? Era só isso. Mais Obrigada. alguém? Por nada, Rosana. Mais alguém, gente? Gente, eu tomo o tempo de vocês se deixar, vocês não vão embora, não. Ninguém vai embora, de tanto que é bom falar da psicanálise. Mas, em todo caso, também, né, a gente trouxe as informações da aula magna, e eu acho que agora é hora de ir assimilando esse processo, como que é esse processo de ingresso, e a partir de amanhã, quem já está matriculado já se prepara para receber o acesso na plataforma, tá? E a criação do grupo aí do WhatsApp, para já começar a fomentar tudo ali no grupo. Então é isso, gente. Se mais ninguém quer, né, tirar alguma dúvida ou trazer alguma coisa aqui para nós, eu quero agradecer a presença de todos, em nome da instituição SBPE, em nome da RAPS, em nome de todos, e falar que vocês são todos muito bem-vindos, tá? Quem quiser certificado, quem quiser marcar entrevista, quem quiser qualquer coisa, estamos à disposição de vocês ali no nosso WhatsApp, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Beijo. Até nosso próximo encontro.